Mas a ABREM existe ou não existe? Olha... Boa pergunta. Eu só ouço falar. Boa pergunta, Murilo. Ótima pergunta. É igual cabeça de bacalhau, né? Olha, eu lembro uma vez que eu solicitei... É igual bacalhau. Não, eu lembro uma vez que eu solicitei uma cópia do estatuto e me negaram a ceder a cópia do estatuto porque eu não era sócio. A composição da diretoria, a gente não pode saber. Gente, até hoje não foi divulgado, na verdade. A gente sabe, porque o processo da criação da ABREM, e aí eu vou falar com muita tranquilidade, né? Ele nasceu de um debate entre algumas associações de meliponicultores, da qual, vamos dizer assim, a AME Espírito Santo e a AME Rio, não teve a intenção inicial de criar alguma instituição federal, não era essa a intenção, mas foi a AME Espírito Santo e a AME Rio de Janeiro que, na busca de uma interação entre as associações, criou um grupo para discutir um pouco as associações e a meliponicultura. E aí, vamos dizer assim, foram sendo inseridos novas associações, o grupo se formatou com uma estrutura até razoável, né? E, em determinado momento, nos veio, até inclusive pela Fabiana, lá de Santa Catarina, da associação... Como é que é o nome da associação dela? Bem, a associação deles lá, que nos trouxeram o problema da proposta de lei, da 4429, que estava sendo discutida na Comissão de Meio Ambiente ainda, né? E a gente estava querendo fazer algumas propostas de alterações. E começou ali o processo, e desse processo de discussão da 4429, surgiu a ideia de que a gente precisava estar representado como instituição para buscar essas adequações, né? E foi-se aí aventado a criação da ABREM, né? Mas em determinado momento, e aí, como eu falei, se a gente for falar, vai gastar 10, 11 horas de papo aqui, em determinado momento, houve essa cisão, né? Dividiu-se o grupo, houve alguns momentos de não aceitação de determinadas situações, e entre uma das situações que gerou a quebra do grupo foi exatamente cria-se ou não cria-se abelha de fora. E aí, coincidentemente, ocorreu aquela matéria que nós já comentamos na live também, do Antônio Carvalho, do tráfico das abelhas, né? Do tráfico das abelhas. E aí girou um tumulto danado, foi um disse-me-disse, e ficou cada um tentando buscar meios para aquelas convicções de cada um. Aí eu falo que a AME Espírito Santo, a AME de DF, a AME Rio, a AME Piauí, que foi, inclusive, mostrou apoio para a gente nesse sentido. Algumas outras, vou acabar esquecendo de algumas outras AMEs, tá? Fizeram meios, ações, para que pudesse retornar a 4429 a sua originalidade e mais atentando para que pudesse ser incluída, sim, a parte zootécnica nela, né? Mas com o intuito de não se permitir abelhas de fora e tudo mais. Até, dando como o João falou aí, tipo uma isenção, não, como é que é? Uma não punição para quem já tinha feito antes da lei. Mas agora é esperar para ver se realmente vai sair da PCJ. Agora, então, você me permite te colocar uma situação aqui interessante. O que você acha? A gente poderia fazer uma analogia entre a lei, né, o PL, o projeto, e a ABREM. Foram coisas que começaram com uma ideia, com uma intenção, com um propósito, se desvirtuou em determinado momento
e não seria nem exagero dizer que tanto uma questão como a outra foram deturpadas as ideias originais e foram transformadas em outra coisa. Você está perfeito no seu raciocínio, João. O que Você aconteceu... diria, só para complementar, você diria que realmente pode ser fazer uma analogia que seja apenas uma analogia, ou você acredita que haja uma relação também direta sobre isso? Eu acho que não é analogia, não, é uma afirmação, João. Uma coisa está ligada à outra. Eu também acho. A impressão que eu tenho também acho. Diretamente. Isso é uma afirmação, sabe? Alterar a Brem, alteraram a Brem para usar a Brem como instrumento para alterar a lei. E a eu criação da Brem que ainda é pouco, porque as pretensões são maiores. É uma a criação da geral Brem e restrita mesmo. Eu volto aqui. A criação da Brem da forma original teria sido um salto para a representatividade da meliponicultura incomensurável. Mas a formatação que ela está hoje, eu, sinceramente, não consigo vê-la como uma possível representante nossa, está entendendo? Respeito a opinião de cada um dos que estão lá, mas não consigo ver. Então, eu vejo que foi feita uma... Eu vou usar um termo aqui que eu não gosto de dizer, porque teria que contar toda uma história para poder ser entendido o termo. Houve uma manipulação, tá certo? Para que estivéssemos hoje com essa situação. Eu vou só aqui colocar, para finalizar, da minha parte, o assunto, né? Porque para mim doeu muito, como eu falei, para mim foi uma da derrota que a gente não vai esquecer. O que acontece? Existe ou não existe a Brem? Ela está ou não está legalizada? Por quê? Porque não se tem nada, não se objetiva nada. Se você fizer um pedido para poder saber quem é o corpo diretivo dela, você não fica sabendo. Eu já sei, e aí eu tenho, vamos dizer assim, como afirmar, porque a gente participou do grupo inicial, né? E pessoas que continuaram lá na tentativa de que pudessem abrir a visão daqueles que querem o tudo em qualquer lugar, também se consideraram derrotados e já saíram agora também, no final do processo, viram que não podiam continuar. Então, quer dizer... Perderam a esperança, né? Então, eu posso dizer para você que não é uma analogia a Brem com 4429, 4429 com a Brem. É uma afirmação. Porque a ideia da criação da Brem, você quer falar. A Brem, ela oficialmente existe, legalmente existe, ela está registrada em cartório, ela pode ter representatividade, porque se ela não tem registro em cartório, se ela não existe representativamente do ponto de vista nacional, ela não tem esse poder todo. Não existe. Ela não existe juridicamente. Eu não posso afirmar, sabe? Eu não posso afirmar se ela existe de fato e de direito, tá? Eu posso te dizer o seguinte, que houve, sim, uma instalação de uma Assembleia Constituinte da Brem, né? Foram nomeados lá os seus representantes, as suas posições, né? Lá de cada poder constitutivo, né? Tá? Mas a outra informação que eu tenho, que aí eu não posso garantir, é que ela não conseguiu ser registrada até hoje. Mas ela se fez, na hora da homologação, dizer que o processo da 4429 estava sendo aprovado e que estava tal, foi como se a Brem que fosse a patrocinadora do negócio, tá entendendo? Então, eu entendi e concordo em gênero e número, tá entendendo? Que houve, eu diria que não houve uma fé muito correta no encaminhamento das coisas. Até mesmo, tá? Porque dentro da AME Piauí,
uma das coisas que faz parte do nosso estatuto é que as abelhas a serem, ou seja, os membros da AME Piauí, eles devem estar criando abelhas existentes na região geográfica do Piauí, não sendo admitido que os nossos associados estejam fazendo esse tráfego de espécies que não ocorre na nossa região. E isso está muito claro no nosso estatuto, porque nós entendemos que é impossível você ter a dimensão do que isso, da consequência que isso pode ocorrer do ponto de vista ambiental, né? E eu não vejo a abelha, acho que a abelha, do ponto de vista comercial, né, a meliponicultura comercial, ela pode até ser tratada como um pet, mas respeitando essa regionalidade, não colocando como colecionadores. Ah, eu gosto da cachaça do Piauí, do Maranhão, então tem uma prateleira em casa, cachaça do Brasil inteiro, mas a abelha não pode ser assim, a abelha está viva, é um ser vivo, ela interage com o ambiente e com que tudo está em volta dele. Então, nós temos que ter um cuidado e responsabilidade com isso. E da forma como está, as pessoas estão sendo irresponsáveis com as atitudes, se sair essa legislação da forma como está sendo proposta e com o aval do ABREM, que não existe oficialmente, né? Pelo que eu estou entendendo, infelizmente. Olha, eu vou falar uma coisa, vocês estão falando muito dessa questão da espécie de fora e tal, mas, tecnicamente, a legislação, essa que está sendo aprovada aí, eu acho que ela é completamente inviável. Porque quando você separa a criação zootécnica, deixa na mão do mapa, e a criação conservacionista do meio ambiente, simplesmente vai entrar em choque quando a parte de conservacionista começar a operar e começar a entrar em conflito com uma que não tem nada a ver com conservação. O que, na verdade, deveria acontecer é, como são espécies silvestres, toda essa parte do acompanhamento deveria estar na mão do Ministério do Meio Ambiente, como acontece, por exemplo, com criação de jacaré, com criação de cutia. Entendeu? Isso, assim, tem uma falha assim, gritante nessa legislação. Daí está a inconstitucionalidade. Essa a nossa esperança, né, João? Mas já passou pela CCJ também, né? Seria um absurdo passar nessa comissão, mas, assim, num primeiro momento, eu até não me importaria nessa separação do zootécnico do conservacionista, se o zootécnico fosse limitado às abelhas do meio ambiente. Aí você fala, não, fica separado, entretanto, quem já tem urso de fora vai poder continuar criando. Aí o cara é conservacionista, mas o vizinho dele, não, meu amigo, eu sou comercial, eu vou continuar criando as minhas abelhas exóticas, só que as abelhas exóticas dele vão conviver com os ninhos naturais no mato. Então, é complicado, sem sentido, vou dizer assim, uma coisa mais simples, é sem sentido. Eu concordo com o Murilo, acho que você, que não, para mim o mapa não tem que entrar aí nessa história, não tem nada a ver com o mapa, eu acho que são animais silvestres, quem tem que regulamentar isso é realmente o Ministério do Meio Ambiente, né? O mapa entraria única e exclusivamente na questão de especificação de qualidade dos produtos das abelhas. Dos produtos. Isso, ele vai tratar o mel, não a colônia. Isso. A rispoa. Isso. Então, para mim, isso é muito claro. Agora, o que fica claro, e que você, com o seu depoimento, deixa muito, muito evidente, é que houve realmente, né, uma articulação para, com o nome de uma associação brasileira, você ter... Não existe... Forma educada sua de chamar de manipulação de articulação, né? Para depois dizer que o meliponicultor, o que é isso? Eu acho que uma das coisas que precisa... Basta saber, Darcy, basta saber que num determinado momento nós contávamos lá, posso estar enganado no número aqui, mas se estiver enganado é no máximo um para cima, outro para baixo. 37 associações a nível de Brasil, né? E, pelo que eu sei hoje, não deve ter 5
representadas dentro dessa suposta ABREM, tá? Então, quer dizer, basta a gente ver esse paralelo, tá? Mas eu falei que ia parar de falar desse assunto, porque recentemente para eu mim foi soube muito que o Nordeste desgastante. inteiro saiu, né? Porque A tem outro última assunto. saída foi do pessoal todo do Nordeste, né? É. Tá?